pessoal. Boa tarde, pessoal. Isso aí. Sejam muito bem-vindos novamente ao Innovation Week 2023 da Terminal. Voltamos para uma tarde enriquecedora e tenho certeza de que vocês vão concordar comigo ao final do dia. Bom, chamamos agora para o painel 3, Indústria 5.0, Pessoas, Tecnologia e Resultados, Elaine Cardoso, Gabriela Lovo e o Flávio Marques, que estão conosco presencialmente, e o Bruno Oliveira, que está conosco de forma remota. Apresentem-se, agora é com vocês. Vocês me escutam, pessoal? Agora sim. E aí, Bruno, tudo bem? Show de bola. Boa tarde para todo mundo que está presencialmente aqui no Future Now, para quem nos acompanha online. Vamos recomeçar aqui, né, o nosso primeiro dia de Innovation Week. Acho que amanhã foi muito legal. A gente teve, no primeiro painel, uma visão, acho que bem clara de como é que a Terminal enxerga essa temática de inovação movida a resultados. A gente teve as falas do nosso CEO, do nosso diretor de operações, da nossa diretora de pessoas e cultura. E na sequência a gente teve o painel que para mim assim foi transformador, né, sobre o cenário aí, as tendências e a evolução do cenário de Construtex, Inditex e Proptex, e nos bastidores aqui, nos corredores, a conversa é que os insights foram muitos, né? Acho que todo mundo saiu com muitos insights dessa conversa. E agora, de tarde, a gente vai recomeçar, né, esse segundo dia. De manhã, me apresentando de novo, eu sou o Flávio, eu sou diretor de inovação, novos negócios e tecnologia aqui na Terminal, e tenho o prazer de dividir esse painel aqui com a Elaine, com a Gabi e com o Bruno, e eu vou deixar vocês se apresentarem aí, começando pela Elaine, né, que vai fazer a apresentação aqui pra gente. Boa tarde, pessoal, prazer, meu nome é Elaine. Como o Flávio bem pontuou, eu sou consultora de inovação na EUV, então está sendo um prazer estar aqui com vocês, agradeço desde já o convite. Tenho certeza que a gente vai ter um grande papo. Gabi? Boa tarde a todos, eu sou Gabriela Lovo, sou gerente de desenvolvimento humano e organizacional da Terminal. Tive muitos insights com esse estudo, né, Flávio? Eu acho que realmente teremos uma boa conversa aqui hoje. Brunão, vamos fechar a apresentação contigo? Escutam? Te escutamos. Ótimo. Gente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Bruno, sou agente de inovação aqui no Senai São Paulo. Esse trabalho que a gente realizou é um trabalho fantástico e é muito legal a gente estar tendo esse tempinho aqui para poder apresentar um pouco e discutir também. Acho que vai ser um momento muito proveitoso para todos nós. Show de bola. No último painel que a gente teve na manhã, né, da evolução dos cenários das Construtex, das Proptex e Inditex, um dos insights foi a necessidade que a gente tem de inserção, né, de tecnologias e de metodologias de ponta, que por vezes a gente vê sendo aplicadas fora do Brasil, sendo aplicadas aqui no Brasil para que a gente tenha um maior desenvolvimento industrial, para que a gente tenha maior produtividade na cadeia da construção e da indústria. E esse estudo, eu acho que ele tenta refletir um pouquinho de como é que tá, qual que é o nível de maturidade dessa tendência aqui no Brasil, né? A indústria 4.0 foi algo amplamente discutido nos últimos anos, é um conceito super importante, mas recentemente a gente entrou numa onda de discussão sobre a indústria 5.0, né? Que não é concorrente e nem vem para trazer conceitos muito novos em relação ao 4.0, mas vem para trazer alguns acréscimos e algumas adições super importantes. Então, Elaine, vou deixar o palco aqui para que você apresente para a galera um pouco sobre o termo, um pouco sobre esse estudo e os insights que a gente teve nessa pesquisa em conjunto. Perfeito. Vamos lá, então, pessoal, vou ficar em pé para facilitar a minha apresentação. Só esperar colocar o slide. Tudo certo? Está na tela. Perfeito, pessoal. Então, como o Flávio mencionou, o objetivo é que a gente fale um pouco sobre esse conceito. Eu sei que muita gente já está pensando, mais um termo que a gente não conhece, mais uma coisa que o Brasil pode estar ultrapassado. Então, o objetivo aqui é falar um pouco que não é algo que vá substituir a indústria 4.0 necessariamente, uma evolução natural do termo. Então, o objetivo é falar um pouco para vocês das suas características, por que nós estamos falando de um 5.0 se o 4 mal chegou no Brasil. Então, esse é o intuito daqui hoje. Então, como também foi mencionado logo no início, essa é uma parceria.
Evo não fez isso sozinho, isso foi um trabalho ali, fruto de uma parceria com a Timenal e com o Senai. Espero que todo mundo goste e aproveite. Então, já comentei um pouco sobre mim, mas passando bem rapidamente. Então, atuo como consultora, já fui coordenadora também da área de onboard de novos clientes na Evo. Então, atualmente estou com essa missão de ajudar empresas a implementarem seus programas de inovação. Então, avançando aqui. E para quem não conhece a Evo, né, afinal estou mencionando bastante, a Evo é uma empresa de tecnologia, capixaba também. Então, aqui são grandes clientes que trabalham com a gente, que eu tive a oportunidade também de atuar. Então, é só para vocês verem que tem grandes indústrias, então por isso que esse material, esse estudo é tão pertinente, porque afinal a gente tem uma grande bagagem aqui para trazer para vocês. Gostei dessa primeira logo, hein? Eu tava procurando a logo da Timenal, já achei ela em Foi primeiro. proposital, Lá em cima, foi meu proposital. Então, pessoal, aqui mostrando um pouco da evolução para vocês. Então, para quem está conhecendo esse termo, para quem está vindo pela primeira vez, nunca ouviu falar nem da 4.0. Então, meu objetivo aqui não é dar uma aula de história falando sobre as evoluções, tudo que já aconteceu, mas mostrar para vocês que isso é uma tendência, faz parte de conforme a gente vai avançando nas tecnologias, a gente começar a atualizar os nossos termos até para que a gente acrescente as suas novas características. Então, a indústria 1.0 vem ali com um foco muito grande de automatização, mas aquela automatização um pouco mais inicial, onde tudo era mais processo manual, e a gente foi evoluindo para a indústria 2.0, até chegar na 3, onde a gente já começa a se identificar, tem muita gente aqui dessa geração da 3.0, começou a ver a robótica, a automação, os computadores começaram a se instaurar, grandes empresas de tecnologia, como a Microsoft, começaram a surgir nesse período. Então, até aqui nós já estamos familiarizados. A 4.0, aí desde 2010, vem trazendo aí termos também bem famosos, como a internet, a rede de inteligência, a inteligência artificial, que essa, sim, está muito em alta, principalmente com o ChatGPT, que, óbvio, vai muito além disso. Então, o objetivo é também falar sobre isso com vocês. Mas percebam que eu fui colocando foco em cada um. E nenhuma desses focos eu citei pessoas. Esse é o grande diferencial da indústria 5.0. Em nenhum momento ali eu estou falando o foco é criar um ambiente mais seguro de bem-estar para as pessoas. A gente está falando em automatizar processo e mais processo, e esse é o intuito. Até porque fazer sentido para aquele momento. A gente quer aumentar a nossa capacidade produtiva, melhorar nosso produto final, então precisamos melhorar primeiro o processo. Mas a gente chegou no estágio onde a gente foi tão bem nisso, a gente conseguiu fazer isso de modo tão eficiente, que começamos a falhar no lado humano desse processo. As pessoas começaram a se preocupar. Está chegando muita tecnologia, eu vou perder o meu emprego, e um debate muito grande surgiu a partir daí. Por isso que a gente está falando da 5.0, para mostrar para as pessoas que, e também para as empresas de forma geral, que a gente precisa agora entender como colocar a tecnologia e as pessoas como algo comum, algo que está trabalhando ali em sincronia. Acho que esse é o intuito também. Então, esse breve panorama, aqui para a gente chegar no estudo, de fato, uma breve contextualização para vocês. Esse termo ele não surgiu do nada, tá? Então, do nada começamos a falar de 5.0. Tudo bem que não foi por conta da pandemia, mas esse termo foi falado inicialmente no Japão, numa conferência de Hanover em 2022, perdão, em 2020. Então, o intuito dessa conferência é justamente falar das novas tecnologias que estavam por vir. E a pandemia veio para mostrar para a gente que a gente precisava adotar novas formas de trabalho, novas tecnologias, para que a gente conseguisse produzir produtos mais personalizados, que atendessem às demandas crescentes que estavam surgindo, porque a pandemia mudou totalmente o mercado e afetou de tal forma que exigia que a gente fosse mais criativos nas nossas entregas. Não bastava mais seguir com o formato antigo que nós estávamos, e os dados, e não sou eu que estou falando isso, são os próprios dados, os dados a gente sabe que não mentem, então aqui 91% das indústrias relatam impactos negativos por causa da pandemia. Esse é um dado, eu achei que até que seria 100%. Então, temos aí 91%. 76% dos entrevistados apontaram queda da demanda dos seus produtos. Então, isso também é um dado que mostra por que a gente começou a rever o nosso processo, a rever as nossas entregas e também a rever como que nós podemos tornar mais eficientes e também mudar a nossa entrega dos produtos. Nossos produtos precisam atender esse novo mercado. Afinal, a gente está passando por uma falha e também por problemas ali na nossa cadeia produtiva que a pandemia trouxe para a gente. Então, 77% dos empresários identificaram que houve uma diminuição da oferta da matéria-prima, que é isso que eu acabei de mencionar, principalmente as exportações foram impactadas muito fortemente. A indústria depende desses insumos, então isso explica também o alto número. E 80%, esse dado é muito legal, acho que vai embasar o próximo slide, 80% das empresas industriais de médio e grande porte aumentaram lucratividade, competitividade e produtividade via inovação. Esse dado,
eu acho que vai aparecer embaixo para vocês. Ah, tá bem pequenininho ali. É da Agência Brasil, é a Conferência das Indústrias. Então, eles fizeram todo esse mapeamento para provar que o perfil de lideranças também mudaram desde a pandemia. Eles estão olhando cada vez mais para a inovação. E, a partir disso, a partir desses investimentos, eles conseguiram melhorar bastante, tanto a sua lucratividade quanto a competitividade. E aí nós chegamos ao Advendas 5.0. Então, eu trouxe breve panorama para vocês entenderem por que a gente está falando disso agora. Então, por conta, obviamente, a pandemia apenas impulsionou esses estudos, mas não foi por conta dela, já ia ser uma evolução mesmo natural, como mencionei. Pessoas no centro do processo produtivo, essa imagem ela ilustra justamente isso. A gente tem um conceito na indústria 5.0 chamado cobots, que é relação, essa interação entre pessoas, máquinas, robôs, para mostrar que um não vem para substituir o outro. Os robôs não vão romper com o trabalho, não vão substituir a capacidade humana de produzir as coisas, mas sim, a gente quer mostrar que eles precisam trabalhar em conjunto. Afinal, apenas os seres humanos possuem o intelecto e a criatividade para pensar em novas formas de resolução de problemas que atualmente as máquinas não são capazes. Mas isso eu vou mostrar para vocês, tem desafios, tem benefícios, mas isso vai para o próximo slide, só para a gente terminar as características. Então, como eu mencionei, a pandemia exigiu que a gente tivesse uma maior personalização e customização da produção. Cada vez mais, diferente lá da 1.0, 2.0, que era tudo em massa, e a gente fazia tudo em cadeia, a 5.0 está mostrando que o perfil do consumidor está mudando. Ele está querendo produtos mais personalizados e a indústria precisa se adaptar para conseguir fazer isso de modo eficiente, porque a gente sabe que até então, até no passado, era custoso você produzir algo específico para um público. Então, agora, a gente tem aí maquinários, a manufatura aditiva está aí para mostrar que nós temos a impressora 3D e outras tecnologias que permitem fazer isso em massa, de uma maneira efetiva e com baixo custo, de maneira otimizada. Nós temos também a questão da sustentabilidade e responsabilidade social, que é outro ponto que diferencia da indústria 4.0. Então, a 4.0, como eu disse, ela tem essa ótica muito voltada à produção, sem pensar muito nos impactos nocivos que isso pode ter para o meio ambiente. A gente sabe que, atualmente, as indústrias têm as suas metas, todo mundo tem a sua área, grande parte das empresas tem as suas áreas de sustentabilidade, tem esse foco, porém, está longe do ideal, a gente está vendo isso com as mudanças climáticas, então a indústria 5.0 vem para olhar para isso, com um olhar muito mais ESG, então mais social, no sentido mais foco ambiental e justamente mais humano. Então, esse impacto social também é visado pela indústria. Então, dá para perceber nitidamente que não vem para substituir. É apenas uma mudança, uma evolução necessária que a gente está precisando. Então, só para avançar aqui com vocês, então, essas são as características. E aí nós temos, como eu disse, tem o lado bom e positivo e negativo, nós temos os desafios que, principalmente no Brasil, não só no Brasil, mas a gente vai ter que superar, e vai ser uma evolução. Primeiramente, os benefícios, né? Então, como vocês podem ver, se torna tudo mais ágil quando a gente trabalha em cooperação entre máquinas e pessoas. Então, as pessoas podem focar naquilo que realmente exige do seu intelecto. Então, eu posso focar em como otimizar meus processos, como fazer um processo muito mais rápido, resolver problemas. A gente tem o intraempreendedorismo, que vai ser o tópico também de discussão hoje, justamente para potencializar isso. Então, isso torna tudo mais ágil e eficiente dentro do processo produtivo que nós temos hoje. Aprimoramento da análise e construção de novos cenários, como eu disse, vai possibilitar que a gente foque em realmente entender como a gente pode abranger novos mercados, novos negócios, porque, enfim, a gente vai ter tempo e pessoas para isso. Resultados mais precisos e eficazes a partir da colaboração entre seres humanos e máquinas. Hoje nós temos sensores em maquinários que enviam isso para equipamentos, né, via internet das coisas, que mostram para a gente em tempo real o que está acontecendo. Né? Então, a gente consegue ter ali a manutenção preditiva para identificar se aquela máquina vai, enfim, ela vai quebrar, alguma falha vai acontecer. Isso melhora a segurança, melhora os resultados. Então, tudo isso através da tecnologia. ênfase nas práticas sustentáveis e responsáveis, a gente está vivendo uma nova mudança na economia. A economia está mudando e está exigindo que a gente olhe para isso de maneira muito mais enfática e com muito mais ênfase do que no passado. Porque, afinal, a gente está vendo isso. Não, de novo, não é uma pessoa, não é um pesquisador que está falando isso, é uma empresa. É o mercado que está se alterando e a economia que está ditando isso. A gente tem ali grandes organizações mundiais, como a do comércio, que está realmente mostrando para a gente ver relatórios que são uma mudança que já está acontecendo. E flexibilidade na produção. Então, isso é um ponto que a gente também foi falando, a gente está mais adaptável, a gente consegue prever mudanças, prever falhas e já corrigir. Então, a gente consegue ser muito mais flexível nas correções e muito mais adaptável. Que é o perfil, como eu disse, das lideranças hoje também. Os desafios, a gente tem vários e faz parte sempre que a gente está falando de alguma mudança. Falta de conhecimento e informação.
Querendo ou não, hoje as pessoas, como eu comentei lá no início, mal sabem sobre a indústria 4.0. As indústrias no Brasil hoje acabam estando muito mais na 3.0 ainda, rompendo aquele pensamento tradicional de que time que está ganhando não se mexe. Então, a gente ainda tem que romper com essa ótica sobre inovação, que é um trabalho contínuo. E a informação, como, por exemplo, o Senai está aqui compondo esse painel com a gente, faz muito isso, através dos seus relatórios, através do seu trabalho, auxiliando pequenos e médios ali, empresários a conseguir passar por essas questões de aprendizado e novos conhecimentos. Requalificação da força de trabalho, novas tecnologias, novos aprendizados. A gente precisa aprender a utilizar essas novas tecnologias que estão chegando. A inteligência artificial está aí, vai muito além do ChatGPT, então a gente precisa ser capacitado para que a gente consiga utilizar da melhor forma, senão vai ser apenas uma tecnologia ali que vai ficar sem uso e a gente não vai conseguir aproveitar. Aceitação cultural e resistência à mudança. Essa eu já comentei também. As pessoas têm... A gente fala até de uma rigidez simétrica, tem um termo para isso, que as pessoas realmente têm dificuldade em mudar o seu pensamento. Então, faz parte, é algo que a gente só prova, eu gosto de falar que a gente só prova quando mostra resultado. Sem resultado, a gente não vai conseguir nenhuma modificação, nenhuma mudança de paradigma, a gente precisa mostrar que dá certo. Segurança de dados, esse é um ponto muito sensível. A gente está falando de novas tecnologias que têm acesso em tempo real às nossas informações e a informações de equipamentos que a gente usa todos os dias. Então, a questão da segurança acaba sendo um tema bem delicado, que a gente precisa estar olhando também. E investimento inicial elevado, querendo ou não, a gente está trazendo tecnologia de fora ou desenvolvendo internamente, e não é algo custoso, por isso que a gente precisa de parcerias entre as instituições, parcerias entre governos. O governo precisa possibilitar que a gente tenha acesso a essas tecnologias. Então, temos sim muitos benefícios, mas tem muito desafio para a gente conseguir superar. Bom, pessoal, vou passar aqui de forma bem breve, porque é um resumo do que eu fui falando para vocês, apenas para ter algo um pouco mais ilustrativo. Então, essas tecnologias mais presentes, né, a gente tem a inteligência artificial, como eu havia comentado. Nós temos ali a Big Data, que fornece esses insights em tempo real, que é muito utilizado hoje na indústria. Então, isso aqui possibilita que vocês tenham acesso a dashboards, enfim, gráficos que mostram como que está a sua produção, será que a gente consegue reduzir custo em determinado segmento. Então, como que nós estamos de modo macro. Isso é importante através da Big Data. Nós temos os cobots, que eu mencionei também. Então, o cobot é justamente essa colaboração, pessoas e robôs, que impulsiona eficiência e segurança. Acho que esse é o principal ponto que a gente tem como argumento na hora que a gente defende a indústria 5.0. A maior segurança que a gente provém às pessoas a partir do momento que elas deixam de fazer trabalhos repetitivos que poderiam ser otimizados. A internet das coisas, então a gente também já está relacionado à Big Data, ali, que permite a automação e a eficiência. E a que eu mais gosto, particularmente, que é a manufatura aditiva, que é justamente você ter ali máquinas como uma impressora 3D, como uma delas, né, que permite que vocês tenham essas peças complexas de forma personalizada, eficiente. Tive recentemente numa indústria onde eles estavam utilizando para fazer algumas peças, e eu achei realmente fantástico poder mostrar isso para os colaboradores. Ligado aqui? Ah, ligou. Realmente, a manufatura aditiva é bem legal como é que ela pode entregar essa camada de hiperpersonalização, né? Recentemente, em uma visita a um dos nossos clientes, a um dos nossos maiores clientes aqui na Terminal, tinha uma pessoa dedicada a esse trabalho de manufatura aditiva, impressão 3D. Ele falou que partiu de uma necessidade de peças que não existe mais reposição no mercado. Então, você estava recorrentemente tendo que fazer uma troca precoce de maquinário porque não existe reposição de peça. Eles conseguiram trazer isso com a manufatura aditiva, né? E não deixa de ser uma questão de sustentabilidade. Você está renovando seu maquinário, você está mantendo, levando, né, dentro dos limites dele ao maior uso. Então, acho que é bem bacana mesmo. Perfeito. E a manufatura aditiva, o termo parece muito difícil, né? A gente fala manufatura aditiva, envolve tecnologias muito complexas e eu nunca vou ter acesso. Mas às vezes a sua própria empresa tem uma pequena impressora 3D lá que eu conheço um cliente da Evo que faz peças para entreter o pessoal, de filmes, de séries, para que eles vejam que realmente é algo acessível, que está ali. A gente pode usar agora isso para a indústria. Então, de fato, a manufatura aditiva é muito interessante. E aí, pessoal, vou avançando aqui com vocês. Eu acho que, se fazer uma recapitulação, a gente viu bastante sobre as características da indústria 5.0, né, suas diferenciações com a indústria 4.0. Acho que vocês precisam sair daqui só com esse conceito principal, que é foco em pessoas. Esse é o principal intuito da 5.0, é falar dessa relação. Mas, além disso, a gente, no reporte, falou bastante sobre uma pesquisa que realizamos com startups. Então, aqui, nós conversamos com mais de 60
para ser mais preciso, 68 gestores de Inditex. Perguntamos ali várias coisas, obviamente eu não vou trazer toda a pesquisa aqui, até para deixar como spoiler aí para que vocês possam consultar e ver maiores detalhes. Essa aqui eu trouxe por ser bem interessante para vocês verem que todas as tecnologias que estão em alta, que eu acabei de mostrar, estão presentes ali, tanto as tecnologias quanto essas características que eu trouxe nas startups que responderam. Então, aqui, mais de 68% utiliza a inteligência artificial nos seus produtos. 56% internet das coisas, 43% visão computacional. Então, perceba que a Big Data, tudo que eu fui mencionando, a questão da conectividade, está ali. Então, isso é para mostrar para vocês que no mercado está mudando e as startups que estão surgindo já estão de olho nisso. Elas sabem, elas estão vendo essas tendências. Porque uma startup ela não vai tirar no escuro. Ela sabe, ela faz um estudo de tendências do mercado, do setor, antes de se atirar ali no ecossistema. Então, aqui é para mostrar um pouco para vocês o cenário. E ali tem algumas características, como foco em sustentabilidade, presente em 31% delas. Então, isso é uma coisa que as empresas que estão surgindo já estão olhando também. E é imprescindível. Né? E aqui, pessoal, também, só para a gente fechar a pesquisa, esse foi outro que eu achei interessante, porque eu confesso que, antes de começar o estudo, eu estava com muita dúvida se será que as startups realmente conhecem o conceito? Porque eu confesso que eu já tinha ouvido falar da 4, 5 em algum outro estudo, mas eu não imaginava que as empresas, que as startups já conheciam. Eu sabia que elas tinham as tecnologias que são tendências, mas que o estudo, que já está tão em alta, por ser tão recente, realmente foi uma surpresa. Então, 28% das pessoas que responderam, os gestores, falaram que a indústria 4.0 faz parte do planejamento estratégico delas. Isso é um ponto muito interessante. E apenas 12 nunca ouviram falar do termo. Então, isso mostra que é algo que está sendo disseminado, que, enfim, para a grande maioria pode ser um termo muito novo, mas para quem está querendo olhar ali em visão de futuro, de planejamento dos próximos 5 e 10 anos, é importante estar antenado. E a outra foi para saber sobre o produto. Será que o seu produto tem as características que esse novo modelo está exigindo? E 34% diz que sim. Então, eu só trouxe esses dois dados para vocês entenderem que já tem startups, já tem empresas falando sobre isso, e elas já estão com as suas tecnologias, já possuem características relacionadas a esse novo movimento. E não dá para falar de startup sem terminar falando de inovação aberta. Não sei se é um termo que todo mundo conhece. Por a gente estar num hub, provavelmente quem está aqui presente já ouviu falar, já pratica, mas para quem está ouvindo pode ser algo novo. A inovação aberta, pessoal, nada mais é do que você sair das fronteiras da empresa em busca de nova expertise, conhecimento, tecnologia. Quando eu gosto de falar de sair da fronteira da empresa, porque não é apenas startups, tá? Então não fica restrito a isso. A gente está falando de instituições de ensino, a gente está falando de próprio governo, a gente está falando de empresas. Então, inovação aberta é você trabalhar em colaboração com outros agentes, que a gente fala desse ecossistema justamente porque são muitos agentes que não se restringem às startups. E a inovação aberta na indústria, e não foi por acaso que eu coloquei essa imagem na indústria, para fazer homenagem, já que estou em solo capixaba, mas também para mostrar para vocês que a inovação aberta ela pode potencializar aquilo que a indústria já faz de melhor. A gente tem muitos problemas hoje. Quando eu falo com um colaborador, ele não tem ideia, mas ele tem um problema. Eu tenho certeza que se eu perguntar um problema, você vai saber pontuar, por mais que eu tenha uma ideia de uma solução. Então, nós temos muitos problemas que o mercado já tem a resposta, que a gente vai acelerar o desenvolvimento dessa tecnologia, vai acelerar o desenvolvimento desse produto, vai testar e falhar muito mais rápido se eu estivesse desenvolvendo sozinho em casa. Então, a inovação aberta vem para isso. Tem muita instituição de ensino, tem muita pesquisa, e eu já pude produzir algumas coisas na academia, que ficam paradas em um sistema, que pode ser utilizado para vocês. Então, esse é o intuito, por isso que é muito utilizado, garante mais eficiência operacional para vocês, garante maior conhecimento, e vocês vão aprender muito mais rápido, trocando com outras pessoas. E o ecossistema da indústria ele é potencializado. Não são só vocês que ganham, todos que estão envolvidos. E ali são apenas aqui alguns benefícios que eu fui falando, então a velocidade, maior assertividade, entrada mais ampla de ideias criativas e perspectivas, que às vezes quando a gente está dentro da empresa, a gente tem as mesmas pessoas, o mesmo time, e há muito tempo pensando da mesma forma. Então, a gente precisa otimizar isso, precisa atualizar o que cada um sabe, e a inovação aberta está aí para isso. Redução de custo, acho que essa expressão do milhão é o que todas as empresas, principalmente o setor industrial, visa, e é o que a inovação aberta permite, justamente por a gente poder errar muito mais rápido
Então, isso é algo que ajuda bastante. E, por fim, aumento da competitividade. Então, isso é um ponto muito importante. Quando a gente olha para fora e utiliza o que está em alta no mercado, a gente faz com que os nossos produtos eles fiquem muito mais preparados e muito mais próximos do que o consumidor está buscando, que ele está olhando. Então, a gente está olhando tem as tendências junto com outros, que a gente fala, outros players, aí, outros agentes. Então, pessoal, basicamente é isso. Não sei se deu os 40 minutos, não sei se foi muito rápido, mas caso tenha alguma dúvida, podem me chamar no LinkedIn, fico à disposição também. Foi um prazer, obrigada. Obrigado, Elaine. Ficou no tempo certinho aqui. Sobrou até um tempo a mais para a gente bater um papo. E aí eu vou pedir para o pessoal colocar o link da pesquisa no chat, né? Acho que tem uma turma bacana aí nos assistindo no remoto, e acho que eles podem acessar a pesquisa aí para pegar um pouco mais aprofundada. A Elaine deu alguns spoilers aqui, mas para vocês quiserem conferir a pesquisa na íntegra, o link vai estar no chat. Bacana porque a gente fez algumas entrevistas com empresas, né, com corporates, então acho que tem uma perspectiva das indústrias, e acho que boa parte de quem nos assiste da nossa audiência, se não são colaboradores Terminal, são de grandes empresas do segmento industrial, então acho que existem alguns bons insights ali para serem tirados. Existe essa perspectiva das startups, e eu acho que traz um conhecimento de uma visão um pouco diferente, né, do que as corporates estão trazendo para o jogo. E tem um ranking também, né, das startups ali que mais se relacionaram com indústrias, dentro dessa perspectiva de indústria 5.0. Algumas startups que a Evo, a Terminal e o Senai acreditam que serão um destaque nesse ecossistema aí nos próximos anos. Então, uma pesquisa muito rica. Tenho certeza que vão sair muitos insights legais. E eu achei muito bacana, Elaine, acho que a gente já tinha discutido um pouco sobre isso, mas a composição da pesquisa, ela traz alguns elementos que a gente acredita muito aqui na Terminal, né? Você fechou falando sobre a inovação aberta, e a gente acredita muito no potencial da inovação aberta como uma alavanca para a gente ganhar velocidade, para a gente ganhar assertividade e para a gente ganhar volume na implantação de soluções, né, nem sempre tecnológicas, mas muitas vezes tecnológicas, para aumentar a produtividade da indústria, para melhorar o bem-estar dos colaboradores, para gerar mais produtividade, para que essa indústria seja mais ESG. Então, a gente acredita muito nisso também. A gente tem trabalhado com a Plat, que é o nosso hub de inovação, para fazer essas conexões, tanto para a resolução dos nossos desafios, quanto a resolução dos desafios dos nossos clientes. E é muito bacana enxergar isso dessa maneira. E alguns outros elementos que você trouxe ao longo da sua fala me lembrou muito a conversa que a gente teve no primeiro painel, né? Falando sobre valorização das pessoas, da relação direta da experiência do colaborador com os resultados, e como que uma boa experiência fornecida ao colaborador, ela alavanca e permite melhores resultados para a companhia. Então, acho que quando a gente traz para dentro do segmento industrial, não poderia ser diferente. E especialmente quando a gente fala de saúde e segurança, né? Que a gente está não só melhorando a experiência e não só melhorando a qualidade de vida dele no trabalho, mas muitas vezes reduzindo drasticamente a exposição ao risco, e acho que é muito sobre isso também que a gente fala aqui nesse estudo. E eu queria convidar agora para falar um pouquinho com a gente o Bruno, né? Tá por aí, Brunão? Estou por aqui, Flávio. Show de bola. A Elaine apresentou um pouquinho da perspectiva, né, que a gente descobriu na pesquisa, mas conta um pouquinho para a gente como é que você enxerga o estado de maturidade da indústria 5.0 no Brasil, dado as interações que vocês têm aí no Senai, tanto com empreendedores, com startups, com corporates também. Como é que você enxerga esse nível de maturidade? A gente já tem adotado isso? Você tem enxergado esse tipo de termos na boca dos empreendedores? Conta um pouquinho para a gente. Aqui no Brasil, eu acho que o que a gente mais percebe é que a nossa indústria ela está, vamos dizer assim, relativamente atrasada quando a gente olha num aspecto mundo, né? Não necessariamente que a gente não é competitivo, mas que a adoção de tecnologia, às vezes, ela acontece de uma forma lenta por diversos fatores, desde do próprio domínio da tecnologia, como também as dificuldades de investimento, até mesmo a atividade de trazer essa tecnologia que muitas vezes é desenvolvida lá fora, aqui para dentro. Então, quando a gente olha no estado de maturidade das nossas indústrias, a gente vê que muitas delas ainda não chegaram nem no que a gente está chamando de indústria 4.0, né? Muitas ali estão na transição, talvez, da 2 para 3, dependendo muito. Mas, ao mesmo tempo, até como a Elaine comentou, não necessariamente a indústria 5.0 é o próximo estágio da indústria 4.0. Não quer dizer que tem que chegar na 4 para depois chegar na 5. Ela, acredito, a gente tem visto que ela vem em paralelo.
Então, acho que essa característica principal, quando a gente pensa no foco das pessoas, que acho que é um dos pilares aí desde o 5.0, já vem sendo notado pelas empresas. Então, a gente vê cada vez mais as empresas, óbvio, querendo mais produtividade para ter mais competitividade, mas, ao mesmo tempo, essa preocupação surge com o bem-estar do colaborador, com utilizar o colaborador de uma forma mais efetiva do que simplesmente ali, de uma forma bem simplificada, falar aquele computador que só aperta botão. Então a gente vê as indústrias querendo mudar isso. Tem toda a questão de sustentabilidade, que acho que entra muito mais forte nesses últimos tempos aí, até porque muitos parceiros comerciais do Brasil estão exigindo isso também, então as indústrias já sacaram, estão percebendo e estão trazendo isso para elas. E eu acho que eu vejo muito nesse sentido, sim. A gente tem aí uma dificuldade ainda na adoção de tecnologias mais avançadas, mas elas já vêm acontecendo, e acho que o Senai tem atuado nisso bastante também, sem querer fazer muita propaganda aqui para casa, mas baseado nos nossos cases, assim, a gente vem impulsionando a digitalização nas empresas, porque elas entenderam que faz parte do processo, é extremamente essencial para ter uma indústria mais competitiva, mais produtiva, mas ao mesmo tempo o conceito de, olha, as pessoas são importantes, é extremamente relevante a gente colocar isso em foco. Esse conceito vem entrando, então vem em paralelo, e eu vejo que as indústrias estão muito abertas a isso, elas estão querendo isso de fato, porque elas têm percebido que só a tecnologia ela não vai resolver todos os problemas. E por mais que a gente injete tecnologia nas empresas, a gente precisa de gente capacitada ali para poder utilizar a tecnologia no seu potencial. Não adianta nada a gente digitalizar uma empresa que está ali no estágio 2 ou talvez 3, a gente chega com todo o pacote de digitalização, transforma a empresa e as pessoas não estão familiarizadas com a tecnologia, não sabem usar. Então a gente tem um super investimento que no fundo não se paga. Então acho que essa questão de trazer as pessoas ali para o foco é muito mais do que simplesmente só se preocupar com o bem-estar ou com o tipo de trabalho, mas também proporcionar essa integração maior. Eu acho que esse é um dos desafios, talvez, que a indústria brasileira como um todo está tendo, mas que a gente está conseguindo aos poucos aí quebrar todas essas barreiras e conseguir impulsionar não só a digitalização, mas todos esses aspectos da indústria 5.0 também. Bacana, bacana. E eu acho que você trouxe um elemento importante, né, que a gente recorrentemente traz isso à tona quando a gente está falando de inovação, né? Não necessariamente a adoção de certos termos, de certas tecnologias, não necessariamente ele precisa subir os degraus da escada de maneira linear, né? É possível, no caso da indústria 5.0, que você já adote esses conceitos, né? Porque, de certa forma, é muito difícil você classificar, não, estou na 3, estou na 4, estou na 5, né? Ainda existe um nível abstrato quando a gente fala sobre isso, mas certamente a adoção desses conceitos da indústria 5.0 eles podem acontecer sem necessariamente você subir e galgar esses degraus como se fosse uma ordem sequencial, né? E eu assim queria trazer um pouco do que a gente, como eu falei, né, a gente tem trabalhado muito com alguns dos nossos clientes do segmento industrial sobre a perspectiva de inovação aberta. A gente tem conectado muitas soluções, às vezes, das nossas investidas, mas nem sempre das nossas investidas, por vezes de outras empresas parceiras que orbitam esse ecossistema, e eu estou enxergando com uma visão otimista os próximos 5, os próximos 10 anos. Eu acho que a agenda ESG é uma agenda muito forte dentro da indústria hoje no Brasil. Eu acho que a gente já passou a discussão sobre a importância da adoção das práticas ESG. Eu acho que agora existe ainda um gap de como fazer, mas eu acho que a gente está correndo atrás. Isso é uma prioridade de 10 em 10 empresas. Eu acho que o segmento industrial, o ESG é uma prioridade e essa agenda ela está sendo implementada, ela está na agenda, ela está na boca dos diretores, dos CEOs dessas grandes indústrias. E eu acho que a gente tem conseguido fazer movimentos legais no Brasil. Eu acho que, não vou citar nomes aqui, mas acho que tem grandes empresas que estão conseguindo fazer uma entrega de valor bem interessante quando a gente olha sobre essa perspectiva ESG, né? Então, eu olho com maneira otimista para os próximos anos essa perspectiva. Antes da gente... Eu vou fazer uma pergunta para a Gabi, porque, assim, uma pessoa de pessoas, né, está escutando sobre a valorização das pessoas como um conceito tão importante para a indústria. Eu estou vendo seu sorriso. Já entrar em campo. Mas antes, Gabi, da gente discutir um pouquinho sobre isso, eu queria
trazer uma das perguntas que a gente teve aqui no chat, que eu achei que é muito bacana, e eu acho que a Elaine pode contribuir bastante, o Bruno também, Gabi fica à vontade também. O André Flausino, ele perguntou aqui no chat, quais são os principais desafios para implementar a indústria 5.0 em empresas que ainda não se adaptaram a 4.0? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, a gente falou, mas, Elaine, se você quiser contribuir, Bruno, fiquem à vontade, tá? Perfeito, eu vou começar, Bruno, mas fique à vontade. Eu acho que os desafios tangenciam muito o que o Bruno já mencionou. A capacitação é, para mim, a principal. Eu acho que hoje o principal obstáculo que nós temos é mostrar às pessoas e romper com essa resistência cultural que faz parte das pessoas entenderem novos termos, entenderem que isso é uma evolução que vai ser benéfica para elas também, vai trazer todos os benefícios. Eu acho que hoje os principais desafios é justamente isso, essa resistência à mudança e capacitar. A gente sabe que a indústria, às vezes, envolve 10 mil colaboradores. Aí essa bola também, daqui a pouco eu passo para a Gabi, como levar esse conhecimento para tanta gente que está na ponta, que pouco sabe sobre inovação. Então, os desafios são bastante, mas acho que são os principais. Então, eu vou complementar, porque eu acho que isso até me lembra um case que eu vi recentemente, mas eu concordo muito com a Elaine, acho que o desafio ele é cultural. Existe o desafio tecnológico, mas a tecnologia por si só a gente consegue quebrar essa barreira, a gente aprende a utilizar, aprende a explorar, mas o cultural é aquele que é um pouquinho mais difícil. Como é que você chega numa empresa trazendo uma nova tecnologia que, por exemplo, faria o trabalho melhor do que aquela pessoa está fazendo, né? Por exemplo, um exemplo acho que prático aqui para ilustrar. Eu estive na Alemanha esse ano e conversando com uma startup, que a startup ela utilizava inteligência artificial no planejamento de produção. Então, o software ele era um pouco mais ágil assim para tomar decisões de produção no sentido, tal fornecedor vai atrasar, qual que é o impacto disso, o que a gente pode fazer aqui, mudar nossa ordem de produção para otimizar. Uma pessoa consegue fazer isso, não há dúvida, mas às vezes ela precisa sentar ali 1, 2 dias para fazer todas as contas para ver o impacto. O software fazia isso talvez aí questão de minutos. E ele falou para mim, meu desafio não é mais técnico, a minha tecnologia funciona, já testei, ela está funcionando muito bem, ela está dando resultado, mas meu desafio é chegar e convencer o cara de que a tecnologia vai fazer um trabalho dele melhor do que ele. Então imagina se a gente está falando num aspecto muito mais amplo de implantação de tecnologia, a gente querer chegar com aquele monte de tecnologia falando que vai revolucionar, que vai facilitar a vida, sendo que a gente vai ter pessoas ali falando, opa, peraí, como é que essa tecnologia vai fazer meu trabalho melhor do que eu? Será que isso é possível? Então, eu acho que ilustra muito, eu concordo com a Elaine justamente nisso, que o desafio ele é cultural, existe diversas barreiras tecnológicas aí, mas ainda assim, se a gente não tivesse essas barreiras tecnológicas, com certeza a gente bateria de frente com a questão da cultura e ela precisa ser muito bem trabalhada, não só na questão de preparar as pessoas para utilizar a tecnologia, mas também de falar, olha, a gente está pensando de uma forma diferente agora. Olha só como é que a gente pode mudar a nossa empresa, trazendo novas tecnologias, trazendo esses novos conceitos. Então, com certeza, a gente sempre no final esbarra no desafio cultural. Se você me permite, Flávio. Claro. Mudança de cultura se dá a partir de mudanças de mentalidades, né, de perspectivas. Então, eu acho que esse é um pontapé inicial que a gente precisa dar nesse caminho, né, que as empresas precisam dar nesse caminho. E os profissionais também. Mudança de mentalidade. A gente deslocar o eixo de uma perspectiva de que eu executo de ponta a ponta e acoplar, de fato, novos conhecimentos e novas habilidades nessas entregas para que a gente consiga efetivar essa evolução que a gente está buscando, né? Então, as empresas precisam realmente atuar na mudança da mentalidade das pessoas dentro das organizações para que a cultura se transforme na direção também da transformação digital e da inovação. Perfeito, Gabi. E eu acho que complementando um pouco sobre isso e trazendo um gancho do que a gente escutou mais cedo aqui no painel, junto com o Ricardo, com o Murilo e com o Marcos, né, e o Walter mediou aqui, essas barreiras tecnológicas, elas podem sim, né, ser atravessadas, a inovação aberta é um caminho para isso, mas acho que foi um dos insights poderosos que a gente teve hoje de manhã. Não é simplesmente trazer algo que funciona lá fora e fazer um copy-paste aqui no Brasil. A gente precisa fazer uma adaptação para o nosso contexto cultural, para como funcionam os nossos modelos de negócio, para como funciona a indústria aqui. Então, acho que esse ponto de atenção ele é super importante. Mas o principal desafio aqui na visão da Elaine e na visão do Bruno, né, além da questão cultural, que foi apresentada e que a Gabi já comentou um pouco,
é sobre como é que a gente vai desenvolver e capacitar essas pessoas, né? E a Elaine falou de volumes muito grandes de pessoas dentro da indústria. A Gabi, ela é gerente de desenvolvimento humano e organizacional aqui na Terminal. A gente tem, certamente, essa missão também, né, de desenvolver e capacitar continuamente as nossas pessoas. São quase 2.000 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro e até agora na América do Norte já, né, com pessoas na Europa também. Pois é. Então, assim, esse desafio ele também existe aqui na Terminal, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Gabi. Como é que é esse trabalho de desenvolver, capacitar, criar novas competências nas pessoas? Como é que isso tem acontecido aqui na Terminal? E um pouco de como é que você enxerga isso dentro da indústria, né? Eu sei que você tem contato direto aí com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, tem um pouco dessa visão. Então, eu queria trazer você para a conversa. Como é que a gente pode encontrar maneiras de superar esse grande desafio aí que a Elaine e que o Bruno apresentaram para a gente? Olha, Flávio, eu falei no início, enquanto eu li o estudo e o report, eu trouxe até uma cola, porque eu tive tantos insights, tantas coisas que passaram pela minha cabeça a respeito disso, e aí eu trouxe uma cola para eu não perder nada. Mas eu acho que para a gente compreender o que está... Primeiro, a gente precisa compreender o que está acontecendo, né? Antes de agir, a gente precisa compreender o que está acontecendo. E aí eu vou fazer também um pouco de um breve resgate histórico aí que a Elaine também nos trouxe. É importante a gente observar que essa conexão tecnologia, pessoas, isso sempre existiu, né, gente? Isso não é novo, né? Nada disso é novo. Só que a gente ficou muitos anos com o foco muito deslocado na direção da tecnologia. Né? Isso não começou com a indústria 4.0, como a Elaine nos mostrou aqui. Isso começou lá no século XVIII, com a Revolução Industrial. Né? Quando a gente muda os processos de produção de um olhar de manufatura para um olhar de maquinofatura. Né? Então, olha que interessante que lá a primeira Revolução Industrial, o que ela nos proporcionou? Né? Qual era o objetivo? Houve, de fato, um deslocamento de um mercado que focava na customização, nos trabalhos artesanais, na habilidade individual, né, na habilidade daquelas pessoas. E todos esses termos estão presentes no estudo. Então, olha que coisa interessante a gente está vendo acontecer. É um resgate, né? É um resgate, né? Eu fiquei muito reflexiva quando eu li o estudo. Então, o que a gente está vendo acontecer, gente, é um forte deslocamento desse eixo de foco que esteve aí por 2 séculos no desenvolvimento de tecnologia para olhar para as pessoas, que não saíram do processo em momento nenhum desde antes da Revolução Industrial. Elas sempre estiveram no processo. Elas sempre foram protagonistas do processo. Sempre fizeram o processo acontecer. Né? Mas, de alguma forma, e, de novo, por demandas, por questões daquele contexto histórico, a gente deslocou o nosso olhar quase exclusivamente para a tecnologia. E a gente viu isso acontecer aí nos últimos anos e se acelerando muito, né, com a indústria 4.0, obviamente. Né? Então, eu acho que a gente agora está, sim, fazendo um resgate. A gente está indo lá atrás, pensar algumas questões que a gente achava importante enquanto sociedade, enquanto mundo, antes da Revolução Industrial, e trazê-las de volta para o processo. Né? Porque entendemos que, ok, evoluímos até aqui, e, assim, gente, todo esse processo, todo esse histórico, é extremamente importante. A gente hoje, com manufatura simples, como era antes da Revolução Industrial, a gente não consegue mais atender as demandas de mercado, né? As demandas que, inclusive, foram criadas ao longo desse período. Mas eu acho que... Tivemos diversos avanços. Diversos, né? Exato. Medicina, exatamente, saúde, qualidade, enfim, de vida, qualidade de vida. Produção de alimentos, enfim. Longevidade Exato. das pessoas. Então, o processo até aqui foi extremamente relevante, foi extremamente importante. Mas eu fico feliz a gente ver esse resgate acontecendo. Porque eu acho que a gente não avança daqui sem fazer essa junção desses 2 eixos, que são pessoas e tecnologias. A gente vem tratando isso de forma isolada há muito tempo. Está na hora da gente fazer a fusão desses 2 eixos. Né? E isso porque a gente consegue, a partir dessa junção,
potencializar as habilidades humanas, né? Fazer com que o impacto que ela gera para a sociedade, de uma maneira geral, seja ainda maior, porque a gente consegue escalar, inclusive a customização, a gente consegue escalar as entregas, a gente consegue tornar isso mais acessível às pessoas de uma maneira geral, né? O mercado artesanal, muito focado naquelas habilidades mais individualizadas, ele continua muito valorizado, tá, gente? Vide o mercado de luxo, né? Que é, assim, extremamente valorizado, né? Mas isso não é distribuível em escala, né? Isso não é possível em escala, né? Então, eu acho que quando a gente une essas duas coisas, a gente consegue ver isso. E a concretização dessa confluência desses dois eixos, ele tende a trazer uma nova perspectiva no mercado de trabalho. E eu acho que a gente precisa estar muito atento a isso. Tá? Isso tende a equilibrar um pouco mais as forças no mercado de trabalho, como a gente já vem vendo acontecer aí nos próximos anos. É claro que isso é um processo. Isso avança, retrocede, estaciona, avança mais um pouco, né? Como qualquer evolução que a gente vê, qualquer revolução que a gente estuda historicamente. Mas a gente já vê isso acontecendo, né? Eu acho que essa tendência, Elaine, quando eu fui lendo, eu vi muito o que a gente passou em termos de tecnologia, né, nos últimos anos, no mercado de tecnologia, sendo um grande provocador desse pensamento, né? Então, a gente viu tecnologias emergentes muito disponíveis e não tinha ninguém para operar. Você faz o que com isso, gente? Como é que você justifica um investimento? Como é que você faz uma estratégia acontecer? Se você tem a ferramenta, mas não tem quem execute, né? Então, eu acho que essa mudança de eixo foi muito provocado com relação a isso. E muda. O que isso muda em termos de mercado? Isso equilibra os poderes no mercado de trabalho, equilibra os eixos de influência no mercado de trabalho. Quando os profissionais eles passam a ter maior autonomia no emprego das suas capacidades. Então, ganham mais autonomia para empregar as suas capacidades quando, onde e como acharem interessantes. A gente vê mudando os modelos de relação de trabalho, né, os modelos de gestão, por causa disso. Né? A gente tem visto muito, né, tendências como trabalhadores atuando como PJ, o que a gente chama de economia gig, que são pessoas querendo empregar as suas habilidades não só exclusivamente em um contexto, mas eu quero fazer coisas diferentes, eu quero empregar as minhas habilidades em coisas diferentes, eu quero entregar coisas diferentes, eu quero ser reconhecido por coisas diferentes. Né? Então, isso muda as relações de trabalho. E quando a gente fala num contexto organizacional, e aí eu acho que eu me aproximo um pouco mais dessa questão, ô Flávio, que você nos trouxe, as empresas também vão precisar se adaptar. Profissionais e empresas vão precisar se adaptar a essa nova realidade, na verdade, já precisam há algum tempo. Né? Quem ainda não começou a adaptação já está bem atrasado. Que é realmente de desenvolver esse olhar, essa perspectiva, também deslocar o seu eixo de gestão para as pessoas. Né? Dividir o seu eixo de gestão também com as pessoas. Desenvolvendo ambientes seguros, ambientes saudáveis, ambientes férteis, para que a inovação possa acontecer através da transformação digital. Para que as pessoas possam, de fato, realizar as suas potencialidades. Eu enxergo muito as empresas cada vez mais sendo plataformas onde as pessoas vão estar para realizar todo o seu potencial humano, onde o potencial humano vai se realizar, de fato. Né? E aí eu não posso deixar de falar da TimeNow, né? Que onde a gente consegue enxergar isso acontecendo através de iniciativas que são muito estruturantes. Então, como eu falei no início, como é que a gente atua na TimeNow? A gente atua em cultura. Primeiramente, em cultura. Então, eu preciso trabalhar liderança, trabalhar modelo de negócio, trabalhar cliente, trabalhar colaborador, no sentido de mudar uma mentalidade para que a gente transforme essa cultura para que ela avance na direção que a gente espera. Na direção da estratégia do negócio, na direção da perenidade do negócio, na direção do que o mercado exige de nós. Né? A maior habilidade que um profissional pode ter é saber ler o que o contexto espera dele. Né? E a gente tem buscado preparar os nossos profissionais. E quando você me pergunta como é que a gente faz isso,
a gente faz desse jeito. E aí, programas diversos, né, desde o desenvolvimento da liderança, até trilhas que vão falar exatamente dessa mudança de mindset, trilhas de desenvolvimento que vão falar dessa mudança de mindset, e um trabalho não só para dentro, mas para fora. Né? Quando a gente fala do nosso planejar, que vai levar aí a competência de desenvolvimento, de planejamento para a sociedade no entorno onde a gente está atuando. Isso tudo fomenta ESG, fomenta um ambiente de negócio onde as pessoas querem estar e onde as pessoas querem empregar as suas capacidades. Acho que essa é a grande questão. A gente precisa, de fato, desenvolver iniciativas, cada um dentro da sua realidade, que vai proporcionar isso, que vai fazer com que as pessoas queiram estar lá e empregar as suas capacidades naquele lugar. Só um complemento, eu acho que a base de tudo isso, que a gente fala pouco, porque o foco foi, eu falei sobre indústria, é a segurança psicológica. Sempre que a gente vai falar de inovação, novas transformações, seja ela digital, qualquer transformação cultural que a gente vai fazer dentro do ambiente organizacional, a gente tem que oferecer justamente isso que a Gabi está falando, que é essa segurança. Mostrar para as pessoas que elas vão ser ouvidas, que não vai ser nenhum julgamento prévio por trás disso. Então, acho que esse é o primeiro passo, né, Gabi, que você foi falando, acho que resumiria dessa forma. Então, é só um complemento, Flávio. Muito bom, pessoal. Bom, eu fiquei... A minha cabeça aqui está explodindo depois dessa resposta, Gabi. Eu tenho que pensar muito ainda para eu poder complementar aqui. Depois, quem sabe, a gente não faz uma terceira rodada, né, Elaine? Mês que vem, que aí dá tempo de eu pensar aqui como é que eu vou complementar isso daqui. Cara, muito bacana. E aí eu queria ir agora numa outra pergunta do chat. Queria já deixar o convite aí, que você que está nos assistindo online pode deixar sua pergunta no chat, a gente vai ler, vou perguntar aqui para a Elaine, para a Gabi e para o Bruno, e para o pessoal presente aqui no Future Now também, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, tá? O André, ele perguntou aqui para a gente, como as empresas podem medir o retorno sobre o investimento ao implementar tecnologias da indústria 5.0? Elaine, Bruno? Bruno, se quiser começar, porque é mais experiência no setor industrial, fica à vontade. Acho que a forma mais óbvia, talvez, se a gente pensar no retorno do investimento em tecnologia, a gente vê quanto tempo aquele investimento se paga, né? Então, esse aí acho que talvez seja mais simples, mais óbvio, mas acho que vale citar. Isso é uma das métricas que a gente utiliza aqui, né? Então, independente do tipo de tecnologia que a gente está propondo investimento, em quanto tempo aquilo vai se pagar, isso se paga relativamente rápido, né? Pensando em ganhos de produtividade. Mas eu acho que isso é uma pergunta bem interessante quando a gente fala no ganho do capital humano, né? Como é que a gente pode medir o fato da gente deixar as pessoas mais preparadas ou mais engajadas, enfim, com a própria profissão? Acho que isso é um grande desafio. Eu, particularmente, não consigo dar uma resposta muito exata. Mas eu vejo que quando a gente olha para a indústria 5.0, a gente tem esse ganho, que talvez ele não vire um valor logo de cara, né? Mas acho que acaba impactando em produtividade, acaba impactando em você ter pessoas mais saudáveis trabalhando, acho que tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, a gente muda toda a perspectiva. A gente tem também, dependendo da abordagem que você utiliza, pegando o conceito de indústria 5.0, você tem uma expansão para novos mercados. Então, tudo isso, acho que são grandes ganhos aí, talvez indiretos, e que podem também contribuir com esse nosso pitch de vendas aí na hora que a gente está falando em implementar a indústria 5.0 também. Eu acho que, seguindo a linha do que o Bruno está falando, certamente um incremento de produtividade ele pode ser medido com retorno sobre investimento. Mas existem alguns retornos não óbvios e que nem sempre estão relacionados a um impacto diretamente financeiro, né? A gente tem, grandes empresas aqui no Brasil que estão fazendo movimentos e investimentos gigantescos que têm como objetivo tirar a exposição de pessoas do risco. Isso não necessariamente será mais barato do que você não fazer nada, mas entrega um retorno que está intrinsecamente ligado àquilo que aquela empresa acredita. Por isso que eu falei muito sobre uma certa visão otimista para os próximos anos. Eu acho que essa pauta e essa mensuração que vai além da produtividade, não existe dúvida que é necessário mensurar e gerenciar o retorno sobre o investimento sob a perspectiva de produtividade, quantas horas eu estou economizando em determinado processo, quanto que eu consigo aumentar na minha produção, etc. Esses indicadores que
naturalmente a gente já gerencia. Mas eu acho que o impacto em outros indicadores ambientais, indicadores de saúde e segurança, indicadores de sustentabilidade, eles têm sido muito utilizados para mensurar o retorno sobre investimento. É comum nesses relatórios abertos aos investidores a gente ter esse indicador de pessoas que foram retiradas da exposição ao risco nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses, na periodicidade daquele relatório. Então, eu acho que isso também, a gente tem encontrado maneiras diferentes de mensurar esse retorno sobre o investimento, além daquele que é óbvio e que a gente tem e deve fazer, né? Perfeito. Acho que enquanto o Bruno estava respondendo e eu pensando na pergunta, a gente tem que ter cuidado quando a gente está falando dos indicadores também. Quando a gente estava avaliando o retorno do investimento e montando os indicadores, aquelas métricas de sucesso, famosos KPIs, a gente tem que ter muito cuidado para não cair na armadilha, por mais que você está falando de pessoa, de querer calcular cada minuto que é economizado, a gente cair nesse limbo ali de tentar metrificar. Deixa eu calcular exatamente quantas horas homem eu consegui economizar com essa otimização. Eu não vou citar nomes, obviamente, mas tem grandes cases na Evo, onde o foco é vamos medir o que dá para medir e o que não é mensurável. E, obviamente, a gente está olhando, mas aí é como o Flávio bem pontuou, a gente sabe, isso é nítido, a gente está conseguindo produtividade, a gente está conseguindo melhorar a qualidade, o ambiente de trabalho, porque a gente tem pesquisas de satisfações internas que estão nos mostrando isso, os dados estão nos mostrando que nós estamos evoluindo enquanto empresa no segmento que a gente atua. Então, não seriamente, a gente precisa focar tanto em calcular exatamente o retorno que eu estou tendo com cada melhoria incremental que eu faço no meu dia a dia. Então, é só... Isso é muito 3.0... 2.0, Elaine. Exatamente. Então, é só um conselho aí para quem está ouvindo a gente, que quando for calcular, foca naquilo que realmente a gente consegue mensurar e o que não dá, você sabe, você vai acabar vendo isso no médio e longo prazo, os resultados nítidos que sua empresa vai alcançar. Muito bom. Bruno, Gabi? Ou posso seguir com outra pergunta? Falando ainda sobre isso, Flávio, eu acho que a gente tem que ter esse olhar para os indicadores de pessoas, visto que estamos falando de uma tendência que fala muito de pessoas, né? E de questões relacionadas a elas. Então, quando a gente fala da permanência de talentos na empresa, isso fala de investimentos nessa vertente. Quando a gente fala de retenção de conhecimento, quando a gente fala de satisfação do cliente, quem ouviu o nosso painel de abertura, ouviu Fabiana falando a respeito da experiência, né? O que o colaborador vive na empresa é o que ele entrega para o cliente. Então, a satisfação do cliente, eu acho que acaba medindo um pouco isso também. Então, concordo. Assim, a gente, às vezes, cai nessa armadilha, né? De querer calcular os minutos, e eu acho que a tendência não é mais essa. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta da Flaviane. Quase me achará, hein, Flaviane? Como que vocês avaliam o grau de maturidade de empresas em inovar utilizando ferramentas em sistemas tradicionais, tais como SAP e áreas de compliance cada vez mais atuantes? Posso começar? A gente falou um pouco sobre isso, acho que durante o painel, né? Que certamente a implementação de tecnologias, elas são importantes, mas os processos por trás, a capacitação, as pessoas por trás, elas são mais importantes eventualmente do que a ferramenta, né? Então, assim, é possível inovar dentro de um SAP, dentro de uma ferramenta de ERP, a despeito de qual for a ferramenta, é possível você inovar, especialmente inovações incrementais, trabalhando melhorias de processo, como a gente falou muito aqui no início, né? E a segunda parte, quando a gente fala também um pouco sobre áreas de compliance cada vez mais atuantes, isso certamente é uma questão muito relevante, né? A gente ter compliance mais atuante, empresas que estão buscando... Ser ESG não é só sobre sustentabilidade, também é sobre governança, né? Então, aumentar a nossa capacidade de governança certamente é uma das maneiras da gente entregar inovação social não só para a nossa empresa, mas para todo esse contexto no qual a gente vive, né? Existe um dilema, a Elaine e o Bruno com certeza vivem muito isso, sobre governança, né? Assim, especialmente quando a gente fala de inovação aberta, as startups, por vezes, têm uma visão, poxa, a grande empresa é muito engessada, é muito difícil se relacionar. Óbvio que, eventualmente, existem gaps e possibilidades de melhoria dentro desses processos, mas
existe uma necessidade de uma grande empresa de ter uma estrutura de compliance mais robusta, de ter uma estrutura de governança mais robusta, que vai garantir que ela está se relacionando com pessoas, e aí seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que estão dentro daquela linha do que ela acredita, né? Desde, principalmente, empresas, quando a gente está falando indústrias, né? Que muitas vezes precisam controlar a qualidade daqueles fornecedores, pode afetar diretamente na qualidade dos produtos e serviços que estão sendo produzidos ali dentro. Então, assim, eu acho que independente da ferramenta, existe sempre a possibilidade da gente inovar, existe uma possibilidade da gente gerar ganhos incrementais, e eu acho que uma atuação mais forte de um compliance, quando de fato é uma atuação verdadeira, é um ponto positivo, relevante. Claro que a gente tem que sempre se preocupar com estruturas burocráticas que impedem a inovação, mas muitas vezes é necessário que essas estruturas existem para suportar um ecossistema mais robusto do que o que a gente está acostumado dentro das startups, né? Eu vou complementar trazendo uma metáfora que eu gosto bastante, que é quando a gente tem uma imagem que ilustra muito, coloca a empresa tradicional como navio e a startup como um barquinho no oceano. Por que eu gosto dessa metáfora? Porque, às vezes, as pessoas de fora têm dificuldade em entender essa burocracia, essa necessidade de muitas áreas. Acho que é tudo muito engessado, mas tem que entender o tamanho, a dimensão que, às vezes, grandes empresas têm com uma multinacional. Por isso, a imagem de um navio, que é muito mais difícil você arrastar um navio pelo oceano, ele é muito mais pesado, envolve muito mais recurso, muito mais coisas do que uma startup, que, obviamente, com as devidas proporções, tem um número reduzido de pessoas, de recurso, enfim, é muito mais fácil fazer alguma modificação. Ela foi feita para isso, ela foi feita sobre condições de incerteza extrema, então, para ela é muito mais simples entender e ver uma mudança. Então, só para as pessoas que estão ouvindo para a gente, às vezes não ver tão com maus olhos, é um processo lento, gradual. O compliance pode ser muito robusto, mas eles vão passar, é gradual, eles vão passar por esse processo de evolução, só entender que esse navio ele está, aos poucos, contando com a ajuda de outros agentes para ele se mover mais rápido. Então, acho que esse é um ponto interessante que eu queria mencionar. Resgatando o gancho que a gente teve no painel antes do almoço, esse, inclusive, é um dos principais, vamos dizer assim, dos benefícios, né, que uma grande companhia ela pode colher desse relacionamento com agentes mais ágeis, né? Esse acquire hiring, você ganhar essa competência por meio desse relacionamento, e aí seja ele no modelo de investimento, de parceria, como quer que seja, mas você tem uma troca, né, e você acaba absorvendo essa capacidade de ser ágil, né, dentro do dia a dia. Pessoal, acho que a gente está chegando aqui no final do nosso painel, né? E aí eu queria deixar 2, 3 minutinhos aí. Vocês podem usar aí até A gente tem tempo, vocês estão tranquilos, tá? Mas eu queria deixar uma fala final de cada um de vocês. E eu vou começar pelo Bruno, né? Vou dar preferência para você, né, Bruno? Que você está online aí. Eu queria que você tá com o microfone aberto aí, tá livre, para você deixar a sua mensagem que você quer deixar aqui para a audiência do Innovation Week sobre Indústria 5.0, tecnologia, pessoas e resultado. Qual que é o seu desfecho sobre essa temática? Bom, gente, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Acho que, apesar desse pouco tempo aqui, a gente já pode discutir muitas coisas, ainda mais do que a gente discutiu no evento passado. Acho que, pensando em mensagem assim, primeiro de tudo, acho que quem está aqui participando já está um passo à frente. A gente sabe que a Indústria 5.0 também é sobre inovação e sobre entender essas mudanças todas aí e ainda ser capaz sobre, de fato, executar, né? Propor essa inovação e executar essa inovação. Eu acho que, mais do que nunca, a nossa capacidade humana de criatividade, de cognição, de análise de dados e por aí vai, ela é requisitada. Então, acho que a gente tem que buscar sempre nas nossas empresas propor soluções, propor ideias, justamente para poder trazer esse foco para o humano, para aproveitar o melhor que a gente tem. Porque, querendo ou não, a tecnologia ela está ali não para substituir, mas para pegar aquele trabalho mais maçante que muitas vezes impede a gente de inovar, porque a gente está preso ali nos processos. Isso vale para todas as empresas. Então, eu acho que pensando nessa questão de indústria 5.0, eu diria e reforçaria isso. Foquem nas pessoas, seja em capacitação, seja em mudança de cultura, seja em dar mais liberdade para poder criar e inovar, porque só assim a gente consegue, de fato, construir a verdadeira indústria do futuro. Se a gente ficar pensando só em tecnologia, as coisas vão para frente, mas não onde a gente quer e onde a gente precisa. A indústria do futuro ela precisa muito mais do que só tecnologia, do que produtividade desenfreada. A gente precisa desse foco em pessoas justamente para poder criar, poder propor novas soluções para esses problemas aí que a gente nem sabe que existem ainda. Então, acho que esse é meu recado.
Eu acho que a gente vai se orgulhar muito mais se daqui 10 anos, claro, a gente quer uma indústria no Brasil mais competitiva, mais produtiva, mas certamente a gente vai se orgulhar muito mais, né, Bruno, se além de mais competitiva e mais produtiva, for reconhecidamente uma empresa, uma indústria, né, um ecossistema industrial mais humano e que está olhando para as melhores práticas ESG, que está olhando para os acordos e compromissos que a gente fez como sociedade e como mundo, né, para os próximos anos. Elaine, vamos lá? 3 minutinhos, 5 minutinhos aí para você fechar e trazer suas considerações finais do que você destaca aí como takeaways, como highlights, que é importante de grifar aqui nesse final, de reforçar para a nossa audiência. Perfeito. Então, como eu falei no início, agradecer o convite. Adoro falar sobre esse tema, ainda mais quando envolve inovação aberta, que é algo que a gente discute todos os dias. Então, um prazer. E a mensagem final, eu estava refletindo aqui também, depois do Bruno, além do foco em pessoas, eu gostaria de trazer muito a mensagem, seja um empreendedor que você, dentro da sua empresa, traga suas ideias, seja proativo, seja aquela pessoa curiosa, que traz os problemas à tona, que não tem medo da mudança. Eu acho que a indústria 5.0, a 4.0, que seja, ela só vai ser possível quando tiver pessoas dispostas a transformar o dia a dia, a transformar o que hoje não opera da maneira correta, o que hoje é ineficaz. Então, acho que se você for esse agente da mudança hoje, a gente chama de intraempreendedor, você vai conseguir esses resultados e vai arrastar outras pessoas com você nesse caminho. Então, acho que essa é a minha mensagem principal. Elaine, você já levantou a bola, né? A Valesca vai falar para a gente aqui quando a gente acabar o painel, mas já que você falou de intraempreendedorismo, às 4 horas a gente vai ter um painel aqui, né, com a Brunella, aqui da Timinal, com o Thiago da Energisa, com a Daiane, da Aevo, e quem mais que vai estar aqui? E a Michelle Janovic, CEO do Base 27. Então, já que esse é um takeaway importante, às 4 horas a gente vai explorar ele, vai ter 1 hora para discutir só ele, tá? Não foi esquematizado, tá, pessoal? Eu juro que... Não foi combinado, né? Não foi. Gabi, e você? O que você ressalta de takeaway, né? Eu sei que você teve vários, a gente conversou antes do painel, você teve muitos insights bacanas. Sim, que a gente vai colocar em prática aqui na Timinal, na leitura do estudo. A gente já coloca. Que a gente já coloca, mas mais, né? Mais coisas que acho que surgiram. E o que fica de mensagem para você? Quais são os principais highlights? Olha, eu acho que essa tendência, né, que agora se denomina indústria 5.0, ela nos deixa muito atenta a uma questão que eu acredito muito fielmente. Estejam atentos não só às transformações tecnológicas, mas estejam atentos às transformações sociais. As transformações tecnológicas acontecem a partir das revoluções sociais. Não é sobre concordar, não discordar, não é sobre isso, gente. Em alguns momentos a gente precisa abandonar um pouco as nossas paixões e olhar essas questões de uma forma um pouco mais pragmática. Enquanto profissionais, enquanto empresa, nós precisamos estar atentos às revoluções sociais que estão acontecendo no mundo, porque elas vão ditar as novas regras. Essas revoluções vão ditar as novas tendências, que é o que a gente está vendo agora. O próprio estudo, a Elaine acho que falou isso no início, o próprio conceito da indústria 5.0 surgiu a partir de um estudo sobre a sociedade 5.0. Né? Então, nós estamos falando sobre transformações sociais, sobre evolução social, sobre revoluções sociais. Então, estejam atentos a isso. A gente não vai evoluir enquanto profissional e enquanto negócio se a gente não enxergar o que está acontecendo no mundo, se a gente não souber o que está acontecendo no mundo e como isso impacta toda a cadeia de relacionamento de mercado. Então, acho que essa é a minha principal mensagem. Né? Por mais que, numa primeira vista, não pareça, via de regra, tudo é sobre pessoas. Né? E a gente precisa estar atento ao que está acontecendo para não ficar... para cada um de nós não se tornar também um sistema legado, né? Para que a gente evolua junto com essas revoluções. Show de bola, Gabi. Tem alguma pergunta aqui no nosso auditório? Ou já foram feitas pelo chat? Tá bom, tem uma pergunta aqui. Obrigada. Gente, esse estudo, esse reporte, no caso, que vocês fizeram, participei ativamente fazendo entrevista com alguns clientes nossos. Foi muito rico, inclusive, escutar dos clientes, que é um termo muito recente para eles mesmo, mas que todos estão se preparando. E aí vocês comentaram bastante sobre alguns modos da gente se preparar
para essas novas até revoluções, novas tecnologias, novos movimentos, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho e explorassem algumas ferramentas que a gente poderia. Um exemplo que a gente utiliza muito efetivo aqui na Time Now além dos aprendizados através de cursos, treinamentos e afins, a gente também tem ferramentas como o da Evo, onde os nossos colaboradores podem usufruir para poder aprender e já se preparar para o que está por vir, e além de novas tecnologias, novos ensinamentos sobre diversas outras habilidades que não têm familiaridade. Então, plus, né, para todas as atividades diárias. Aí eu queria que vocês contextualizassem um pouquinho e dessem algumas dicas para quem está online, porque a gente sabe que tem gente que está assistindo que não é do segmento industrial, mas de outros segmentos e que gostaria também de usufruir disso tudo. Obrigada. Bom, você jogou a bola, eu vou chutar pro gol. Bom, a Evo, pessoal, como eu disse, eu não vim aqui só fazer propaganda, mas, de fato, existem muitas ferramentas, eu vou mencionar a Evo, mas fiquem abertos aqui para procurar. Eu acho que hoje a internet ela possibilita isso, é até demais, aí já é outro debate, informações em excesso, essa geração de dopamina, tem vários conteúdos sobre isso, mas, de modo geral, pessoal, enfim, hoje a Evo tem um programa de ideias que possibilita que as pessoas realmente enviem as oportunidades de melhoria, os problemas que identificados, para que, de fato, passe por um fluxo de avaliação, seja aprovado, caso seja reprovado, tenha o feedback devido. Então, é para mostrar para as pessoas que elas possuem voz, que hoje eu já tive a oportunidade de falar com vários colaboradores mesmo da ponta, e foi bem interessante que uma delas me trouxe um depoimento e falou: eu não sabia que a minha ideia era boa, por isso que eu nunca falei para ninguém. E aí isso mostra o impacto que tem, né, um programa de ideias, onde a pessoa tem uma ferramenta para submeter, porque ela achava que não era boa o suficiente. Achava que aquilo era uma ideia muito simples, que a empresa estava esperando algo muito robusto, algo extraordinário, disruptivo, mas não era isso. Eu queria uma ideia que melhora o meu dia a dia. Então, sim, hoje a Evo tem essa ferramenta, mas tem outros caminhos também, aqui falando mais com a persona empresa, que pode oferecer workshops dentro da Design Thinking para as áreas, para que possa desenvolver esse comportamento de questionar por que as coisas são dessa forma, e o Design Thinking é para isso. Então, tem workshops, tem ferramentas como a Evo. Então, aqui tem uma série de outros caminhos que, para quem é empresa e para quem é colaborador, pode aproveitar. Bruno, você quer ir lá ou posso ir daqui? Eu vou fazer um comentário breve, Flávio, sobre essas ferramentas também. Acho que, para quem é da indústria, o Senai São Paulo ele tem algumas atuações aí nessa questão da inovação. A gente tem uma área de empreendedorismo, então, para ajudar as empresas também nessa questão de novas ideias, novos produtos, de olhar para o modelo de negócio. O Senai também, em parceria com o Sebrae, tem alguns programas para ajudar na transformação digital das empresas, e mesma coisa, olhando na perspectiva de pessoas, olhando na perspectiva de tecnologia. Estou fazendo isso não para uma questão de propaganda, mas acho que vale dizer que muitas pessoas não conhecem, algumas desses atendimentos, essas ações são inclusive gratuitas, justamente para ajudar a indústria paulista, a indústria nacional, a prosperar um pouquinho mais. Então, acho que na mesma linha que a Elaine comentou, a gente também tem algumas ações, porque, de novo, acho que são ferramentas aí, estratégias bem interessantes para essas indústrias que às vezes estão procurando inovar e não sabem como. Flávio, só um complemento também em linha disso. Tem conteúdo gratuito também para quem quiser pesquisar, Evo Boost, sobre inovação corporativa. Então, para quem quiser, está vendo o termo pela primeira vez, quer conhecer mais sobre esse mundo, tem conteúdo de graça no Evo também. Só um complemento que eu lembrei aqui. Boa. Eu tô sem moral, né? Eu pedi pra galera colocar o link da pesquisa aqui no chat. Não foi ainda, mas uma hora vai, gente. Uma hora o meu pedido vai ser atendido aqui. E o que eu queria falar é o seguinte, acho que nessa pergunta... já foi. Eu não tô sem moral não, gente. Eu só não tô enxergando direito aqui, pelo jeito, né? Mas o ponto que eu ia deixar é o seguinte, dentro do report, a gente elenca, se eu não me engano, 10 ou 11 startups que se destacam aqui dentro do ecossistema brasileiro, acelerando o potencial da indústria 5.0 dentro de grandes companhias. Então, assim, acho que vale muito conferir. São soluções que são facilmente adaptáveis a diferentes modelos de indústria, que já tem cases.
E também vou, já que foi o momento jabá aqui, né, para ir para o Senai, eu vou deixar também que amanhã, na parte da tarde especificamente, nós vamos apresentar aqui 10 cases de uso de tecnologia e soluções de alto valor agregado dentro da indústria para gerar mais produtividade, para gerar mais resultado e para gerar melhor experiência para o colaborador. Então, né, acho que vai ter muita coisa bacana aqui que a gente vai apresentar amanhã à tarde. Acho que no estudo tem bastante coisa e não tenho dúvida que se você precisar de ajuda, a IVA e o Senai vão poder ajudar vocês também. Tá bom? Pessoal, a gente encerra aqui o nosso painel. Gabi? Não? Tudo certo? Então tá bom. Então, ótimo, e você? Apontaram para a Gabi aqui, eu me perdi. Mas, pessoal, a gente encerra aqui o nosso painel, então. Foi um prazer, tá? Sempre um prazer estar aqui contigo, Elaine. Bruno, muito obrigado pela presença e pela participação. Gabi, é sempre um prazer dividir a mesa contigo, trocar ideias, foi muito bom. E eu passo a bola aqui para a Valesca para a gente fazer o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Isso aí, muitíssimo obrigada. Gente, sensacional.